Caros participantes do curso de extensão à distância, Sistema Scler de Alfabetização, módulo 2, Escrita. Na unidade anterior, referi-me aos precursores dos modelos de produção verbal oral e depois expus os dois modelos psicolinguísticos mais influentes desde a primeira proposta de Fromkin até os dias atuais, examinando mais a fundo a de Levelt e colegas. Na terceira unidade, abordarei o modelo neuropsicológico de processamento da escrita de Ellis e Young, que propõe o léxico de saída grafêmica. Isto é o arquivo de palavras da memória permanente a serem soletradas. Embora o produto final da produção escrita seja permanente e as unidades de análise sejam delimitadas, e há espaços em branco separando as palavras, e as letras apresentam contrastes entre si mais precisos, muitos modelos de produção verbal escrita não apresentam tanta abrangência quanto a que podemos constatar nos modelos psicolinguísticos de produção verbal oral. Isto se deve, em grande parte, ao fato de muitos paradigmas se deterem no nível da palavra ou, quando muito, vão até a oração, a sentença escrita. Mas escrever é mais do que traduzir palavras do léxico fonológico ou acessar a palavra escrita no léxico de saída grafêmico, ou seja, lá no léxico ortográfico, e depois executá-la através de comandos motores. Em virtude das características específicas da comunicação escrita canônica, é preciso ter em conta as seguintes propriedades que eu vou explicar. Permanência. Os latinos já diziam scripta manent, verba volant, ou seja, a coisa escrita permanece, as palavras voam. Então, a permanência tem as seguintes consequências. Ao contrário da volatilidade da comunicação oral, a produção escrita permanece objetivada, não só suscetível à inspecção consciente, contínua, mas também retrospectiva. Nós podemos voltar atrás naquilo que acabamos de escrever, não é? O que possibilita uma complexidade, profundidade e coerência textuais superiores às da produção oral, no que diz respeito aos conteúdos semânticos que vão ser transformados em palavras, aos processos morfossintáticos, que eu já vou explicar mais em detalhe, por exemplo, a nominalização, e eles repercutem na capacidade de argumentar de forma encadeada e no uso das várias vozes no texto escrito. Se eu escrevo os meninos, eu vou ter no início, nos, eu vou ter dois morfemas. O é um artigo masculino e o que vem depois é a marca de plural. É uma forma presa, né? Então, isso aí diz respeito à morfologia, mas também diz respeito à sintaxe,
porque esses morfemas, eles determinam, o artigo definido determina. Mas a sintaxe, então, vai tratar das relações que se estabelecem entre os termos dentro da oração ou entre as orações dentro de um período e assim por diante. Agora vejamos um desses processos morfossintáticos, que é a nominalização. A nominalização é o processo gramatical através do qual se transforma uma classe gramatical de uma palavra ou uma frase num substantivo, isso é um nome. Aí, nominalização. No exemplo, João fabrica brinquedos, eu tenho fabrica é verbo. Agora eu vou transformar isso em fabricante. João é fabricante de brinquedos. Eu fiz uma nominalização, que transformei o verbo no nome. E aí, no sistema verbal, no nosso sistema verbal, nós temos as formas finitas, que são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, que a gente conjuga, usa isso usando com pessoas, por exemplo. Eu falo, eu explico, você me vê, né? Então eu estou usando, eu primeiro usei a primeira pessoa do discurso, né? O pronome pessoal na primeira pessoa, e depois eu usei a segunda pessoa do discurso, você me vê. E você é uma segunda pessoa do discurso, mas usa a terceira pessoa gramatical, não é? Mas os verbos se conjugam no indicativo, no subjuntivo e no imperativo através das pessoas. E isso é marcado tanto pelos pronomes pessoais, como também é marcado pelas desinências que ficam no final das formas verbais. Quando eu digo eu falo, eu coloquei falo, aquele U no final, está dizendo também que é uma primeira pessoa do singular, e no caso, uma primeira pessoa do discurso. Não é? Mas nós temos no verbo, no sistema verbal, nós vamos ter formas nominais que não se conjugam por pessoas, com exceção de um caso que é exclusivo do português, que é o infinitivo pessoal. Todas as outras formas não se conjugam por pessoas. Então, nós vamos ter o infinitivo, que é o nome do verbo, nós vamos ter o particípio, que é usado com os tempos compostos, ou também é usado nas orações reduzidas. Tempos compostos, por exemplo, tenho falado a você, aí é um tempo composto, então temos o auxiliar tenho, está conjugado numa forma finita, é um particípio. Inclusive, ele não flexiona nem em gênero, nem em número, quando o auxiliar for o auxiliar ter, como no exemplo que eu acabei de dar. E depois, a outra forma nominal que nós temos é o gerúndio, que é usado também com locuções verbais, por exemplo, para marcar progressividade. Ele estava estudando, certo? É uma ação contínua no passado, não é? Então, nós temos aqui o auxiliar estar mais gerúndio. E o que marca o gerúndio é aquele NDO no final, não é? Nós também podemos usar em orações reduzidas. Estudando, se aprende. Eu tenho duas orações e o estudando é uma oração reduzida de gerúndio. Olha ali o NDO, não é? Então, nós poderemos ter nominalizações. O exemplo de nominalização é quando nós usamos o infinitivo nas orações substantivas, porque nós estamos transformando, então, aqui nós temos uma transformação de, por exemplo, uma oração que era desdobrada, a gente nominaliza, põe isso
no infinitivo. Primeiro, eu tenho aqui, ó, é necessário vires hoje à tarde. Esse vires hoje à tarde é sujeito de é necessário. Porque a gente pergunta, o que é necessário? Vires hoje à tarde. Você percebe que isso está funcionando como sujeito, portanto, nós temos aqui uma nominalização. Eu vou transformar isso num substantivo, aí você vai perceber bem isso. É necessária a tua vinda hoje à tarde. Bom, nós vimos a primeira propriedade da comunicação escrita canônica, né? Agora nós vamos ver uma segunda propriedade, que é importantíssima. Nós, na comunicação canônica, nós escrevemos para um futuro leitor ausente, ou seja, ocorre aqui uma ruptura espaço-temporal. A pessoa que for ler o que eu escrevi não está partilhando o mesmo espaço e o mesmo tempo de quando eu escrevi aquele texto, né? Então, a pessoa, quando escreve, deverá ser capaz de se colocar na posição desse futuro leitor, superando o que a gente chama do egocentrismo cognitivo, coisa que a criança, por exemplo, tem muita dificuldade de fazer, né? Ela não poderá usar coisas assim para apontar na comunicação. É isso aí, quando se pergunta, o que você vai fazer? É isso aí mesmo que tem que mudar, é isso aí. Quando você escreve, não dá para apontar. Aliás, mesmo em certas comunicações orais, as pessoas não estão vendo quando a pessoa diz, é isso aí. O que é isso aí? Certo? Apontar não é uma coisa que a gente pode fazer quando escreve para um futuro leitor. E essas palavrinhas, isso aí, esse, aquilo, hoje, são os chamados dêticos. E eles só podem usar na escrita se nós, por exemplo, colocarmos uma referência para que a gente possa recuperar. Por exemplo, se você quiser usar a palavra hoje ou amanhã, quando está escrevendo, você tem que datar, que é o ponto de referência para você poder recuperar o que é que significa hoje ou amanhã. Hoje em dia é usado muito o meio de comunicação, que aliás nem é o exemplo de comunicação canônica, que é quando a gente escreve no papel e a pessoa não, o futuro leitor não está compartilhando o espaço e o tempo. Mas como é muito usado, eu vou usar esse exemplo que é quando a gente escreve no WhatsApp. Quer dizer, em geral, a mensagem que nos chega no WhatsApp tem assim uma série de mensagens, não é? Que a pessoa não é a primeira mensagem que a pessoa mandou, ela mandou muitas anteriormente. E aí a gente não sabe quem foi que escreveu aquilo. Tem-se muita dificuldade. E também não está datado, porque só está a hora em que a pessoa escreveu. Esse exemplo, a pessoa escreveu, hoje não poderei dar aula conforme avisei ontem. Hoje. O que é hoje? Eu não sei se aquela mensagem ela mandou no mesmo dia em que eu estou lendo, eu posso ter lido essa mensagem no dia seguinte ao que ela escreveu. Como é que eu vou saber o que é hoje, se não for datado? Tá? A mesma coisa, nós temos ali, não poderei. Aquele i no final é uma marca de primeira pessoa do singular, da pessoa que fala.
no futuro do presente. Mas acontece que não está com o sujeito expresso, que se usa muito no português, o sujeito chamado sujeito oculto, né, o sujeito elítico. Então, como é que eu vou saber quem foi que escreveu, se a pessoa não assinar? E o mesmo se refere a avisei, não tenho sujeito expresso, não sei quem foi. E o ontem eu também não sei, porque não está datada a mensagem. O bilhete do WhatsApp que eu comentei, como centenas que recebemos diariamente, foi inócuo e não cumpriu as intenções do remetente, que eram as de avisar ao destinatário que ele não poderia dar uma aula, pois escreveu o recado como se estivesse falando com a pessoa à sua frente. Nós temos que pontuar ainda que não se escreve como se fala. Embora os grafemas representem os fonemas, escrever implica definir o que vamos transmitir para um futuro leitor ausente e como vamos fazê-lo para atingir nossos objetivos pragmáticos. Quer dizer, implica você traçar uma série de estratégias, implica qual o tipo e gênero e qual o registro, ou seja, o estilo que você vai ter que usar. Você vai ter que fazer escolhas semânticas, certo? Porque se estiver falando com uma criança, não pode usar, por exemplo, significados ou sentidos muito complexos, né? As palavras também, você tem que saber quais as que vai escolher para revestir aquelas ideias. E então, isso vai determinar várias consequências morfossintáticas, sobretudo usando os recursos próprios da comunicação escrita, que permitirão a esse leitor a recuperação das referências. Nós temos que escrever de tal modo que a pessoa que for nos ler consiga compreender o que nós escrevemos. Ela vai ter que ser capaz de recuperar as referências, porque você forneceu os meios para ela poder recuperar essas referências. Na abordagem dos modelos psicolinguísticos de produção verbal oral, que foi precedida pelo enfoque da afasiologia, a partir dos estudos de caso dos pacientes, lembram? Procá, Wernicke e vários outros casos que nós mencionamos na unidade anterior, pacientes que tinham perdido essa ou aquela função linguística, os modelos sobre o processamento da produção verbal escrita também tiveram origem na afasiologia, ou seja, no estudo de casos de pacientes que perderam essa ou aquela capacidade para escrever. Mas houve um avanço nesses estudos com as propostas da neuropsicologia. Então vamos comentar o trabalho de Ellis e Young, dois neuropsicólogos. Antes de proporem seu próprio modelo de produção escrita, eles mencionam os pioneiros que elaboraram a chamada teoria da mediação fônica. O que é isso? É quando nós passamos a nossa fala interior e convertemos essa fala interior em escrita. Então, a fala interior medeia essa transposição. Eles são fundamentados no pressuposto de que a escrita alfabética é secundária
em relação à fala. E os autores que se colocaram nessa posição são Degerinde e Luria. Eles se basearam, volto a dizer, na existência de uma fala interior, a partir da qual as unidades dessa fala interior, que são os fonemas, e que compõem a cadeia da fala, dessa fala interior, são traduzidas na cadeia de letras, as quais, por fim, são integradas para produzir as palavras escritas. No entanto, observe-se que nessa teoria trata-se de uma tradução de enunciados orais já produzidos. É a representação mental que nós temos disso, né? Então, é a tradução dessa representação mental dos enunciados orais que é traduzida à modalidade escrita. E então, nesses modelos, eles não estão prevendo que precede a essa tradução uma série de decisões pragmáticas para o planejamento posterior do que e de como escrever. E mesmo que o enfoque seja tradutório, os fonemas, as grafemas, eles não fazem a distinção entre grafemas e letras. Ellis e Young criticam os adeptos da teoria da mediação fônica sob a alegação de que alguns relatos de caso fornecem evidências de que alguns disgráficos podem soletrar palavras sendo incapazes de ter acesso à imagem acústica das mesmas no seu léxico fonológico, né? Que seria o rol das palavras ouvidas. Um dos casos relatados é do paciente EB, que não possuía fala interior, conforme os resultados obtidos através da aplicação de um teste no qual era apresentada ao paciente, primeiro, a figura de um dado objeto e depois 4 figuras de objetos cuja nomeação rimava com a do primeiro. Porém, em só uma delas, a rima era grafada do mesmo jeito. Ou seja, uma das rimas era também homógrafa, a outra não. Adaptando ao português para você compreender melhor esse experimento, se a primeira figura fosse a de uma taça, o paciente apontaria a figura de fumaça, como rimando com a de taça, mas se recusava a considerar massa com 2 S, embora essa palavra também rime com taça, porque aqui vocês veem que os grafemas não são os mesmos. Isso então provava que o paciente só tinha acesso ao léxico grafêmico. Se ele tivesse acesso também à representação fonêmica, ele ouviria massa e taça como idênticos. Mas como ele só tinha acesso ao léxico ortográfico, aí ele prestava atenção que massa tem 2 letras e taça só tem uma para representar o mesmo fonema. Outros 2 casos relatados são de JZ e RD, que apresentavam um discurso jargonofásico. Isto é, diz assim uma porção de palavras, de frases, mas não se entende nada do que a pessoa está dizendo. Ao nomear figuras que lhes eram apresentadas, produziam neologismos, criando radicais e derivações morfológicas, embora os escrevessem corretamente.
Por exemplo, diante da figura de um elefante, o paciente produziu sense tense, mas escreveu elefante. Quando cometiam erros de ortografia, eram desvios do tipo opus pus ao invés de octopus, mas nunca eram transposições fonema-grafema da denominação oral que haviam atribuído à figura. A época em que a escrita de Pierre foi descrita por Schelling, o paciente apresentava boa compreensão da fala e uma produção oral fluente, com seleção de palavras adequada e apenas algumas parafrasias, isso é, trocas de fonemas, não é? Quando dizia a palavra. A leitura era rápida e sem esforço, enquanto a escrita espontânea era lenta e laboriosa, com leves problemas motores. Ao ditado, escrevia corretamente 90% das palavras comuns e 80% das palavras abstratas e mais raras, sem erros. Esses últimos ocorriam nas derivações morfológicas, como, por exemplo, eu vou adaptar ao português, navegador ao invés de navegação. Onde ele se saía muito mal era na soletração de pseudopalavras ou logatomas. O que é um logatoma ou pseudopalavra? São sinônimos para o mesmo fato. É uma palavra que não existe na língua em que a pessoa está sendo testada, mas que obedece todas as regras de formação. Por exemplo, pudo é um logatoma, porque é possível formar na língua portuguesa duas sílabas com esses fonemas e depois uni-los numa palavra paroxítona. Mas pudo não existe. O que não pode se fazer, não é logatoma, é, por exemplo, eu não tenho esses encontros consonantais numa mesma sílaba. Então, isso não é. Isso também não existe no português, mas não é um logatoma, porque não obedeceu às regras de combinação dos fonemas na língua portuguesa. A mesma coisa na escrita, nós poderíamos criar pseudopalavras que obedecessem a todo o sistema alfabético do português, suas regras de formação. Tá? Onde ele se saía muito mal era na soletração de pseudopalavras ou logatomas, acertando apenas 2 dentre 10 logatomas com 4 letras, como, adaptando ao português, pudo e nenhum daqueles com 6 letras, como felute. Ellis e Young comentam que o paciente conseguia escrever a letra B quando o aplicador emitia o nome dela, como por exemplo B, porém não quando emitia, segundo os autores, o seu som. Aqui os autores comentam vários equívocos comuns entre os que desconhecem conceitos básicos em linguística e em fonética acústica e perceptual. Em primeiro lugar, o que se estaria pedindo, se fosse possível, não é que o paciente emitisse o som da letra, e sim o som, que não dá para emitir isoladamente, porque é uma oclusiva, né? Que realizaria o fonema, o respectivo fonema.
representado pelo grafema B, né, que se realizaria na execução da letra B. Porém, a objeção maior ao experimento é a impossibilidade de emissão isolada do estímulo, ou seja, de uma consoante oclusiva sem apoio vocálico. Experimente você dizer o primeiro segmento da palavra bola sozinho. Experimente. Não vai sair. Só vai sair se você abrir a boca um pouco, vai ter ban, mas aí você já está colocando uma vogal que se chama joar. Não dá para emitir uma consoante oclusiva isoladamente. Portanto, nós não podemos perceber. O fato de o paciente só conseguir escrever a letra quando ela é denominada e não quando o aplicador emite o som que está realizando o fonema, também pode significar como o indivíduo foi alfabetizado. Só muito recentemente se passou a adotar o método fônico na alfabetização, e não em todas as escolas, e a desenvolver a consciência fonêmica. Persiste ainda a alfabetização pela nomeação das letras. Vamos ver então primeiro o que é o léxico de saída grafêmica denominado por Ellis e Young. É o arquivo de palavras na memória permanente a serem soletradas. E esse arquivo recebeu outros nomes na literatura, inclusive por eles próprios, pelo Ellis e Young. Como sistema logogen de saída grafêmica ou gráfica, léxico ortográfico e sistema de produção da palavra grafêmica. Tenha em mente que soletração, nesse contexto, significa segmentação da sílaba em seus componentes, os quais podem coincidir ou não com o nome da letra. Ellis e Young propõem que cada vez que se aprende uma palavra escrita nova, a sua forma ortográfica é simultaneamente arquivada na memória que eles denominam de léxico de saída grafêmica, chamado léxico ortográfico, né? Essa forma é ativada toda vez que a desejarmos escrever. Então vamos ver agora o diagrama. Eu vou comentar o diagrama deles, que é um modelo funcional para a segmentação dos grafemas. Nós vemos bem no topo à esquerda, o início do diagrama, está escrito palavra ouvida. Lembre que é a representação mental, não é? É ouvida na sua cabeça. Aí temos uma seta vertical, que é a próxima etapa. Vai ocorrer então um sistema de análise auditiva interno, esse sistema. E esse sistema, essa fase está conectada com mais duas. Uma é conexão com a palavra fonológica no léxico mental, tá? É o que está lá representado na nossa mente, na forma de uma representação fonêmica da palavra, se nós estivéssemos ouvindo a palavra. A outra conexão é com o nível do fonema, então já é com a unidade isoladamente. O léxico de entrada auditiva, que é a palavra ouvida,
nós vamos ter uma bifurcação. Uma parte vai para a semântica, quer dizer, o que aquela palavra significa, os significados que estão lá na memória semântica, não é? E o outro está conectado com a forma como nós produzimos pelos gestos do aparelho fonador, mas representação, viu? Não é que a pessoa vai pronunciar a palavra, é a representação de como são esses gestos. Tá? Isso tem muito a ver com uma área do nosso cérebro que se chama a região parietal. E bem na base dessa região parietal, nós temos uma representação, certo, de como nós percebemos os gestos motores do aparelho fonador. Daí, desse léxico de saída da fala, há também uma conexão. Então, o que acontece aí nessa representação mental? Une a percepção acústica auditiva, isso em termos de representação, com a percepção de como aquela palavra é produzida pelos gestos do aparelho fonador. Do sistema semântico, então, nós vemos que há também uma conexão com esse léxico de saída da fala. Assim como há uma conexão de como se escreve aquela palavra. Tudo a nível de representação mental. Todo esse esquema se passa na nossa mente. Então, é como está representada a palavra escrita, chamado léxico de saída grafêmico, também denominado de léxico ortográfico. Passamos ao nível do fonema. Esse fonema se converte em grafema e o grafema passa diretamente para a escrita no modelo de Ellis e Young, porque eu disse que eles não têm um nível intermediário em que o grafema é traduzido em letra. Eles não têm, passa diretamente para os movimentos da escrita, assim como o fonema passa diretamente para o nível da produção da fala. Como vocês devem ter inferido, é necessário recordar aqui a diferença entre letra e grafema que não está consignada no modelo do Ellis e Young. É uma unidade mínima, sem função distintiva, ela não tem a função de distinguir significados entre palavras escritas. Mas essa unidade mínima, no sistema alfabético latino, que é o nosso, é constituída de traços invariantes, basicamente retas e ou curvas. Por quê? Para você reconhecer, por exemplo, que na palavra casa, no primeiro segmento, você reconhece que é aquela letra, você reconhece porque ela tem um semicírculo. Ela é um semicírculo com a abertura para a direita. Então, nós reconhecemos esse C de casa, tanto se ele estiver escrito em itálico, se estiver sublinhado, se for manuscrito, se for a fonte Times Roman, se for a fonte Arial. O traço invariante que nos faz identificar aquela letra do alfabeto latino é
o mesmo, ele é invariante. Apesar dessas variantes das fontes, por exemplo, que não alteram a identificação da letra. E cada letra, então, vai ser identificada quando nós reconhecemos qual é o traço, quantos são, tem cálculos numéricos, quais as posições nas combinatórias, está em cima, está embaixo do eixo, ou se está à direita, se está à esquerda, a direção, o tamanho dos traços numa mesma fonte. Nas manuscritas nós ainda teremos as ligaturas. Então é dessa automatização que nós vamos reconhecer uma letra como sendo ela própria e não outra. O esquema mental da letra, com seus traços invariantes, norteia quais comandos, referentes comandos que serão dados para os músculos se movimentarem, né? Então, são comandos referentes, né? De cima para baixo. Quais comandos referentes devem ser dados para a execução pelos músculos, a qual poderá ser desde mais complexa e fina, como é no caso da manuscrita, até a mais simples, como é no caso da digitação. O comando motor é simples demais, ó. No caso da manuscrita, observam-se variantes as mais diversas, de indivíduo para indivíduo, a ponto de um grafólogo poder identificá-lo por seu estilo de escrever. Na palavra cisco, identificamos a primeira e a quarta letras como as mesmas, independente das posições que ocupam, mas os respectivos grafemas dessas letras que estamos examinando têm valores diferentes, dependentes de se vierem antes de grafemas que representem vogais menos posteriores, como é o caso do I. Então, vocês veem que ali o grafema vai ter valor. Agora eu vou enunciar a realização do fonema que esse grafema está representando. É certo? Como soprinho, né? A ponta da língua contra os alvéolos. Por quê? Porque o grafema que vem depois é o grafema I. Então, se for um grafema I, E, ou for um grafema que estiver representando E, o valor do grafema I vai ser, vou dizer de novo, uma fricativa, nós vamos ter ali. Mas, se o grafema for mais posterior, isto é, o grafema que represente o fonema U, o grafema que represente o fonema O, o grafema que represente o fonema O, o grafema que represente o fonema A, todas essas vogais posteriores nasais, grafemas que representem, né? Aí, esse grafema que nós estamos examinando, que está realizado pela quarta letra ali, eu já não vou poder dizer porque esse grafema está representando um fonema oclusivo. Por que isso? Porque o grafema que vem depois dele representa um fonema, uma vogal posterior. Então, viram essa jogadinha? A mesma letra pode estar realizando grafemas distintos, porque esses sim dependem da posição, dependem
do que vem depois, eles vão ter valores diferentes. A letra não. A primeira e a quarta letra são as mesmas, os grafemas não. Também é necessário atentar para o fato de que o traçado das letras é o mesmo em todos os sistemas de línguas que adotam o mesmo sistema. Por exemplo, o sistema latino, o alfabeto latino, ele é adotado pelo inglês, pelo francês, pelo italiano, pelo português, pelo espanhol. Então as letras vão ser as mesmas. Eles também usam as mesmas fontes e o resultado dessas letras vai ser o mesmo nessas línguas. Mas os grafemas não. Vamos tomar o exemplo da palavra late, do verbo latir. Essa palavra escrita, realizada pelas letras do alfabeto latino, não é? E os grafemas do português têm determinados valores. O segundo grafema, por exemplo, em late, ele representa o fonema que eu vou dizer para vocês, que é A, Lara, late. Agora, no inglês, nós temos a mesma palavra escrita, só que agora significa tarde, né? E você sabe, a gente diz late. Então vejam que as letras são as mesmas, mas os grafemas são diferentes. Porque os grafemas dependem do sistema fonológico que eles estão representando. Por exemplo, o segundo grafema em late representa um ditongo, né? Ei. Ele representa dois fonemas. É um grafema que representa dois fonemas. Ei. E aí é uma letra só. Realizado por uma letra só. A letra é a mesma no português e no inglês. O grafema não. É uma unidade mínima que representa um fonema com a função de distinguir o significado básico entre as palavras escritas. Portanto, ele tem a mesma função do fonema na oralidade, porque o fonema também é uma unidade distintiva. Isso fica bem claro no caso das palavras homófonas, que têm os mesmos fonemas, mas que não são homógrafas. Isto é, os grafemas não são os mesmos nessa palavra. A palavra caça com C cedilha e caça com dois S. Caça é um substantivo abstrato que significa o ato de caçar, ou pode também significar o produto desse ato, que é a caça. Enquanto que com dois S significa um tecido fino, muito bonito, que é um voile, assim. Num caso, nós temos os mesmos fonemas. Eu vou dizer as duas palavras caça, caça. Nenhuma diferença, vocês me ouvindo assim isoladamente. Na escrita, e só na escrita, quando são ditas isoladamente, nós podemos perceber qual é o significado de cada uma, porque o grafema serve para distinguir significados na escrita. Observe também que em caça, com dois S, temos 5 letras que realizam 4 grafemas, sendo um deles realizado por 2 letras, é um dígrafo. O número de grafemas em cada palavra coincide com o de fonemas, já que os representam
mas nem sempre coincide com o número de letras. Aqui nós encerramos a nossa unidade e eu espero encontrá-los na unidade de práticas. Muito obrigada.